demora mais do que o que realmente começa, né? Pronto, sim. Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui novamente, né, para falar sobre os nossos últimos assuntos da nossa disciplina, né? E esse, particularmente, é um que a gente não poderia deixar de dar um destaque. A gente vai se debruçar sobre ele durante toda a semana, né? A aula de hoje, a aula de quinta-feira, para complementar, porque é em torno desse tema que geralmente se desenvolvem, pelo menos a maior parte das teorias do direito, que vem o foco do estudo de hoje como objeto da ciência do direito. A gente vai falar, portanto, da norma jurídica. A norma jurídica que é muitas vezes confundida com lei, que é muitas vezes confundida com texto, que é muitas vezes confundida muitas vezes encarada como a única manifestação do direito, mas que merece, por todas essas razões, um estudo mais aprofundado, que a gente vai iniciar na cadeira de introdução e que vocês vão aprofundar à medida que forem adentrando o estudo do direito ao longo desse curso, certo? Então, vamos hoje começar com a nossa primeira provocação, que é justamente a de indagar o que é para vocês norma. O que é que vocês entendem como norma? Olá, com licença, eu poderia falar, professor? Tipo, eu não sei se tem... Pois não, claro. Então, eu não sei se esse pensamento está correto, mas eu vejo a norma como se fosse algo a ser alcançado mais a perspectiva de um padrão, de algo normal, né? A ser seguido. Eu acredito que Certo. seja isso. Então, algo a ser seguido, ou um normal a ser alcançado. Isso. Perfeito. Mais ou menos isso. Isso. Perfeito, Pedro. É Pedro, né, que está falando? Que eu não estou vendo aqui a gradezinha. Isso, sou eu, professor. Sou eu. Obrigado, valeu. Deixa eu ver aqui. O que mais, pessoal? Professor, boa noite. Oi, foi não, Laura. É mais ou menos isso que Pedro falou. Algumas pessoas dizem assim, norma é aquilo que está na lei, né? Uhum. Eu acho que seriam códigos de conduta pré-definidos para orientar. É tipo um código de conduta pré-definido para orientar as ações de qualquer que seja o grupo ou a nação, qualquer coisa assim. Agora você falou uma coisa, Laura, né? É Laura que está falando? Isso. Tudo que está na lei é norma? O que é que vocês acham? Eu acho que sim, porque obedece. Sei lá, eu creio que sim. Assim, professor, pela minha experiência como cidadão, eu não sei, porque eu já vi, por exemplo, alguma lei, eu acho que é uma lei estadual aqui do estado, ou de outro estado, que instituía o dia 10 de maio, se não me engano, o dia estadual do macarrão, algo do tipo. Isso foi uma lei que eu vi, pelo menos, né, pela minha experiência. Tem várias nessa ordem. Ah, não sabia. Essa para mim chamou bastante atenção. Então, eu acho que, pela minha experiência, eu acho que não sei. Aí, nesse caso, você acha que ela deixa de trazer normas jurídicas, essa lei? Bom, eu não sei realmente. Eu não saberia explicar, mas pela minha intuição, eu acho que ela traz um peso político muito grande, né? Eu acho que ela traz mas, como norma mesmo, eu realmente não sei dizer. Eu penso que tem um peso por ser lei, mas tem aquela história, né? De realmente ser a ser seguido, eu não sei. Mas fica aí o questionamento. Vamos lá. Estou trazendo aqui, vocês estão vendo aqui essa lei, a Lei 2.850, que versa sobre a organização criminosa. Essa lei, ela tem um enunciado aqui, né? Ó, certo?
Isso faz parte da lei, que é o número dela e a data em que ela foi promulgada. Isso é norma? Bem, é para ser seguido. É um padrão de alguma coisa para ser seguido. Então, eu creio que seja uma norma. Certo. Então, esse númerozinho, 12.850 é norma. Eu acho que é o texto normativo, não a norma em si, entendeu? Aí isso é só o nome da norma, o número. Lei Certo. 1850 seria só o Certo. nome. Mas o que ela Exato. discorre seria, de fato, a norma. Certo. Então, a gente começa a ver que nem tudo que está na lei, ou que representa ela, quando a gente pega uma lei e identifica essa lei, ela necessariamente é norma. Por exemplo, quando eu digo aqui, essa lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Isso é norma? Boa noite, professor. Boa noite. Aí eu já acredito que seria a norma, né? Porque aí seria mais uma sistematização das competências, do que se trata, seria isso? Mas isso aí apenas descreve o objetivo da lei. Eu chamaria mais de preâmbulo isso aí, não? Exato, né? Aqui a gente tem um outro enunciado. A Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Isso também faz parte da lei. Eu posso dizer que isso é norma? Não. Que danado é isso, então? É só indicação do que é que vem, né? Assim, Ou, quando eu digo aqui, Brasília, 2 de agosto de 2013, 192º da Independência e 125º da República. Isso é norma? isso é uma referência. Eu acho, eu iria um pouco na contramão do que os colegas estão falando e, assim, do meu ponto de vista, isso pode ser a norma porque é ela que vai determinar qual é a região que aquela norma vai estar valendo, o território, o espaço de tempo, essas coisas, e eu acredito que isso seja relevante para a questão do positivismo normativo. Certo. É muito bem colocado. A gente precisa primeiro fazer uma depuração do que efetivamente a gente está falando sobre norma. Veja que eu não coloquei o qualificativo, né, o atributo jurídica. Então, eu estou colocando a norma como algo mais abrangente do que simplesmente a norma jurídica, certo? Então, quando eu me refiro à norma, eu posso, como o Pedro fez, fazer uma associação ao normal, ou, se não o normal fático, o normal ideal. De todo modo, a norma visa a conformação do nosso comportamento, do comportamento humano, a um padrão, a uma normalidade, certo? Então, se eu digo, por exemplo, as normas morais, elas impõem a mim uma adequação do meu comportamento àquilo que moralmente é aceitável. Ou, se eu digo as normas técnicas, a gente vai falar logo mais sobre as críticas que se fazem a essa denominação, eu pretendo seguir um padrão de acordo com construído a partir da técnica para realizar um trabalho satisfatório, certo? Então, a gente tem normas técnicas para construção. Eu preciso obedecer aquelas normas técnicas para que o prédio não venha a cair, por exemplo, certo? Então, eu estou falando de norma primeiro nessa abrangência mais global, certo? Mas quando eu começo a falar em norma jurídica, então eu tenho algumas peculiaridades. Primeiro vamos falar sobre norma de uma forma geral. O que é a norma? Norma, como a gente tem colocado aí, é um imperativo dirigido às ações das pessoas de modo a regular as atividades dos sujeitos em suas relações sociais. Primeiro, a gente entende norma, nesse conceito, nessa definição, a gente entende norma como um imperativo, né? Não é algo necessariamente espontâneo, é algo imperativo, é um dever.
é uma obrigação, vamos dizer assim, é uma imposição. E essa imposição, ela atinge a natureza, ou o homem, como uma lei da natureza, como era encarada, por exemplo, a lei da gravidade, né, até a revolução proposta por Einstein, que um pouco que mexe com essa própria lei. Então, não, porque ela é destinada especificamente às ações das pessoas. Então, é um imperativo que ele visa a conformar os comportamentos humanos. Para quê? Para justamente regular a convivência entre essas pessoas no meio social, certo? Então, as normas éticas, as normas pedagógicas, técnicas e também as jurídicas, elas têm isso em comum. Né? Bem compreendido até aqui? Sim, professor. Corresponde à expectativa de vocês em relação à norma? Ou há algo que vocês vão discordar dessa definição, ou que vocês gostariam de acrescentar a essa definição? Para mim, tá bom. Perfeito. Então, a partir dessa compreensão, a gente pode falar sobre os chamados modais deônticos. De onde é que a gente tira essa palavra deontos? O que quer dizer? O que é que ela significa? Alguém já ouviu falar em deontologia? Já, mas nunca soube o que falar disso, não. Códigos de deontologia, tipo, quando eu fazia enfermagem, acontecia isso. Ah, muito bem lembrado. Questão do conselho de ética, coisa Isso, perfeito. Deontologia é justamente o estudo do dever ser, né? Então, quando a gente, por exemplo, no caso da enfermagem, né? A deontologia de enfermagem. Então, como é que você deve tratar o paciente, de que maneira você, por exemplo, comunica o óbito de alguém, né? Então, várias questões. Como é que você atende uma pessoa que está lhe tratando mal? Entende? Então, todas essas situações do dever ser, do comportamento humano em relação a outra pessoa, são tratadas nos chamados códigos deontológicos, certo? Os modais deônticos, eles dizem respeito a essa deontologia, ou seja, ao dever ser, ao estudo do dever ser. Se vocês observarem, as normas, de uma forma geral, elas possuem basicamente esses 3 modais deônticos. Então, é o modal da proibição, o modal da obrigatoriedade e o modal da permissão. Quer ver? Me diga aí uma norma jurídica, ou uma norma moral mesmo. Diga aí, qualquer norma. Não pode bater nos pais, por exemplo. Não pode bater nos pais, né? Aí, qual é o modal deôntico que prevalece aí? Proibição, professor. Proibição, perfeito. Então, é proibido bater nos pais. Certo? Quem poderia me dar um exemplo de uma norma que tivesse um modal da obrigatoriedade? pagar pensão. Isso. Perfeito. Pagar pensão. É obrigatório aos pais, por exemplo, o dever de alimentos aos filhos, que deles dependem. Certo? O uso do cinto, professor? O uso do cinto de segurança também é uma obrigatoriedade, né? Um modal deôntico da obrigatoriedade. E quem poderia me dar um exemplo de uma norma jurídica que contivesse o modal deôntico da permissão? Normas constitucionais, professor, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Vedado o anonimato, por exemplo, mas a parte da liberdade de expressão, por exemplo. Seria isso ou não? A liberdade de expressão é garantida, né? Então, garantida. Perfeito, mas é uma direito permissão. de vir. O direito de vir, então você tem a possibilidade de se expressar. Se você quiser ficar calado, você fica calado. Mas o ordenamento jurídico lhe dá essa permissão, né? Então, perfeito, vocês estão perfeitos na exemplificação que torna mais clara a compreensão desses modais. A permissão é como uma faculdade, uma prerrogativa, né? A possibilidade de você realizar ou não aquela conduta, certo? Enquanto que a proibição é uma vedação e a obrigatoriedade uma imposição, certo? Se vocês observarem,
todas as normas jurídicas elas vão utilizar um ou mais de um desses modais deônticos, seja proibição, seja obrigatoriedade. Se vocês observarem bem, toda proibição, de alguma forma, contém também uma obrigatoriedade reversa, né? Mas existe um mecanismo diferente que acontece em relação à permissão. Falando de permissão, vou permitir aqui a Andresa entrar na sala. Essa é uma permissão, né? O modal deôntico da permissão, porque ela podia não querer entrar, se bem que, sendo monitora, ela é obrigada a isso, portanto, tem uma obrigatoriedade, né? Uma imposição. Andresa, a gente está se utilizando da sua chegada aqui no BO. Para fazer essa explicação. Boa noite. Então, a gente tem essas três possibilidades. O que a gente vai tentar também realçar quando fala em norma jurídica? A norma jurídica, ela, durante algum tempo, por parte de algumas correntes epistemológicas do direito, vai ser tratada de maneira muito ascética. Então, por exemplo, o positivismo jurídico, na sua origem, o normativismo kelseniano, vão trazer a norma jurídica como algo que vai ser estudada apenas para se verificar se ela atende a aspectos formais. É claro que existe um adendo em relação à teoria de Kelsen que diz que o mínimo de eficácia, né, vocês devem se lembrar, o mínimo de eficácia também é exigido da norma jurídica. Mas, basicamente, ela atendendo aos critérios formais de validade, ela vai se observar como uma norma perfeita, certo? Mas é preciso vislumbrar, é preciso que a gente não esqueça de que a norma jurídica é uma norma ética. A norma jurídica é construída a partir de um padrão que permite ou que visa a adequação de comportamentos. Portanto, é preciso que a gente encare a construção da norma jurídica como também uma construção ética, uma construção do mundo que a gente deseja, ou do dever ser que a gente almeja para toda a sociedade, né? Então, a gente abandona um pouco a visão puramente formal da norma jurídica para resgatar a questão ética tão importante, certo? Basicamente, não só a norma jurídica, a norma ética também, elas vão ter algo em comum, que é aquela busca do conhecimento e a realização do bem. Quando a gente vê lá em Miguel Reale, ele tem um capítulo específico sobre a teoria, o mundo ético, né? E ele apregou que a ética, ela visa basicamente a realização do bem ou a busca do conhecimento. Então, a norma jurídica, como as outras normas éticas, também tem esse propósito, certo? Uma questão importante que a gente coloca, eu já mencionei para vocês, a ideia de normas técnicas. Alguns autores, como Nelson Figueira, ela vai se colocar contra a utilização dessa expressão, normas técnicas, apesar dela ser muito comum, né? A gente utilizar de forma muito frequente a expressão normas técnicas. E eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de norma técnica aqui previsto nesse decreto. O decreto 5.296. O decreto 5.296, ele estabelece prioridade, regulamenta a lei 10.048 e dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, né, ou mobilidade reduzida, etc, etc. E aí poderia dizer, mas olha, as normas da ABNT, por exemplo, né, são normas jurídicas ou são puras normas técnicas? Bom, a ABNT em si, ela não é uma norma jurídica, tanto que vocês podem fazer os seus trabalhos de TCC usando a ABNT ou até sem usar muito a ABNT, né? Se a gente observar
vamos imaginar que Saramago fosse fazer um TCC em Direito, ele receberia vários puxões de orelha da banca, porque não seguiria necessariamente um padrão da ABNT. Então, as suas vírgulas são colocadas de maneira diferenciada, né? Então, ele criou um léxico próprio que a gente identifica Saramago, qualquer obra de Saramago, a partir dessa peculiaridade, né? E vejam, portanto, que o que é que eu digo sempre aos meus orientantes, quando fazem trabalho de conclusão ou mesmo de pós-graduação. Observem as normas que são exigidas no programa, né? Se não houver essa exigência, fique livre, mas tenha um padrão interno a ser respeitado. Se você não quer seguir a ABNT, então siga algo, mas siga durante todo o trabalho, para ter uma coerência, uma certa coesão na sua exposição. Porque, senão, a gente perde um pouco essa unidade. Então, Saramago utiliza um léxico próprio, mas ele é coerente em relação a toda a sua obra. Ele sempre utiliza essa maneira de escrever, certo? Então, vamos lá. A ABNT a gente viu que não vincula, né, ela por si só. Porém, na situação em que a própria lei ou o próprio diploma normativo, diploma jurídico, ele impõe a observância da norma da ABNT, nesse caso, a gente tem uma obrigatoriedade, sim. E é o caso exatamente desse decreto que eu estou fazendo menção aqui. Vejam, lá no artigo 5º, parágrafo 3º desse decreto, tem dizendo assim: o acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste decreto e nas normas técnicas, veja, ele usa essa expressão, de acessibilidade da ABNT. Né? Então, é como se ele dissesse assim: olha, eu não vou especificar aqui todos os preceitos técnicos exigidos para as edificações atenderem à acessibilidade, mas eu vou fazer referência à ABNT, porque a ABNT é responsável pela elaboração desses parâmetros, certo? Então, nesse caso, a obrigatoriedade não está na ABNT em si, mas no decreto que segue a ABNT. Entende? Tranquilo? Bom, dito isto, apesar de a gente ver que a própria expressão, né, norma técnica, ela é utilizada nos diplomas normativos do direito, existe esse pormenor que a gente precisa colocar aqui. E o que é que distingue, pessoal, as normas jurídicas das outras normas? Da norma técnica ou da norma moral? É justamente isso que... Oi. Alguém vai falar? Oi, professor, era eu. Eu imagino que seja a presença do Estado, a coerção do Estado, essas coisas. Eu não sei realmente se o Estado é figura central nessa discussão, mas pelo menos eu imagino, como realista também, né, que ninguém foge ao poder do Estado. Todo mundo que está naquele território está, pelo menos, vinculado ao que o Estado decidir, pelo menos de modo geral, né? Não sei se está Perfeito. certo, mas... Agora, vai depender também da compreensão do direito que a gente tem, né? Se a gente vir o direito apenas como uma manifestação de regramento a partir da ação do Estado, né, tendo o Estado como central, elemento central dessa produção, a gente tem essa limitação maior. Mas, de todo modo, a gente vê a norma jurídica como destaque, como diferenciada das outras normas, justamente pela possibilidade de aplicação forçada da sanção. Então, se eu tenho uma norma qualquer em que eu tenho a garantia de aplicação forçada da sanção de acordo com um sistema de prestação e contraprestação, né,
eu estou diante da norma jurídica. Lembram? Essa é a distinção, inclusive, que Reale faz do direito em relação à moral. O que marca o direito em relação a, inclusive, não só a moral, mas a ética, a política, a pedagogia, que são outros ramos éticos, é exatamente aquela bilateralidade atributiva que a gente viu logo no início desse curso. Não é verdade? E isso também vai determinar a especificidade da norma jurídica diferente das demais normas. Se eu tenho a possibilidade de aplicação forçada da sanção, eu tenho a norma jurídica. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa na rua, um exemplo que a gente sempre dá, e eu dou uma esmola, presto algum auxílio, esperando a gratidão, se essa pessoa simplesmente pegar meu dinheiro, isso é muito pouco, não dá para nada, jogar fora, eu não tenho a gratidão que eu esperava. Mas tão pouco, eu tenho uma maneira de forçar essa pessoa a prestar gratidão diante do meu ato. Não há aplicação possível de sanção nessa situação, a não ser a minha indignação, né, a minha raiva, a minha frustração, certo? Mas não é possível, nesse caso, aplicar uma sanção a essa pessoa, porque ela não está ligada a mim numa relação jurídica em que eu possa exigir dela uma contraprestação correspondente à prestação que eu lhe dirigi. Entende? Então, o elemento central da norma jurídica, sem dúvida alguma, é a possibilidade da sanção. Certo? Por isso que se diz que direito sem sanção não é direito, é conselho. Se você não tem aí o estabelecimento de uma norma jurídica com sanção, então eu não vou ter dificuldade em enquadrar aquela norma como norma jurídica verdadeiramente. Certo? E o que é sanção, pessoal? Tenham cuidado, porque às vezes quando a gente vê o sanção com um S no início e o S substituindo o cedilha, né? Que aí a gente já vai remeter ao personagem bíblico. Mas essa sanção aí, ela tem uma determinada, tem um papel específico na construção da norma jurídica. Por quê? Porque a sanção imputa outra ação àquele que descumpre o comando primário da norma jurídica. Nossa, que confusão, né? O que é que vem a ser o comando primário da norma jurídica? É justamente a expressão do modal deôntico. Proibição, obrigatoriedade e permissão. Se eu descumprir esse comando primário de proibição, obrigatoriedade ou permissão, eu me sujeito a uma sanção que nada mais é do que uma outra ação para me punir, para me atingir. Punir não, porque se fala também das chamadas sanções premiais, que aí é como se fosse uma ação benéfica a quem faz algo de positivo, né? Que é avaliado positivamente na sociedade. Se, por exemplo, eu pago um tributo com antecedência de uma só prestação, eu tenho uma sanção premial. Eu sou premiado com desconto, por exemplo, certo? Um desconto maior. Então, de alguma forma, a gente tem bem delineada a sanção como elemento central da norma jurídica e com essa definição de impor a obediência ao comando primário dessa norma. Certo? Está bem compreendido? Tranquilo? Tem umas perguntas aqui. Pois não. Professor, a sanção, ela é a mesma coisa, é sinônimo de decisão judicial? Sanção, não. A sanção, ela é estabelecida com a própria formação da norma jurídica. Então, se eu estabeleço em lei que matar alguém sujeita a pessoa, né, quem comete esse crime, a uma pena de reclusão, a sanção está ali descrita, independentemente de ação judicial. Há uma previsão. É claro que a aplicação dessa norma depende de uma ação judicial, ação penal, porque ninguém pode ser condenado por um crime, senão a partir desse devido processo legal.
certo? Mas são coisas diversas. A sentença ou a decisão judicial, ela pode estabelecer a sanção específica naquele caso, mas já existe uma previsão de sanção mesmo na enunciação da norma jurídica. Então, eu posso dizer aplicar a sanção, a decisão aplica a sanção? A decisão aplica a sanção, perfeito, porque ela esmiuça, ela determina, né? Mas, às vezes, eu posso prescindir da decisão judicial. Vamos supor, eu tenho um contrato e estabeleço uma sanção no caso de não cumprimento. Vamos supor, eu não posso, se eu desistir do contrato, eu tenho que pagar uma multa àquele contraente. Essa multa eu posso pagar, eu posso estabelecer e posso quitar, independentemente da decisão judicial. Certo? Então, a aplicação aí não depende necessariamente da decisão. Pois não, César? Só uma dúvida nisso, mas a decisão judicial pode também determinar que não se aplique uma sanção também, não? Claro, porque aí o que é que ela vai considerar? Que aquele preceito primário não foi desobedecido, não foi contrariado. Então, no caso, ou não houve crime, ou não houve descumprimento de uma obrigação contratual, certo? Perfeito. Deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Orientações de impostos para a sociedade, o senhor ali falou, exato. Um padrão a ser seguido. A lei deve ser cumprida. Deixa eu ver o que mais. Diga as dúvidas. Lucas está perguntando assim. A sanção é sinônimo de... Não, ok, já foi respondido. Certo. O que mais? Tranquilo? Podemos prosseguir? Sim, professor. Então, vamos lá. Dentro do estudo da sanção, a gente tem alguns pormenores. Por exemplo, qual é a finalidade da sanção? Né? A finalidade é garantir que as proibições e as obrigações normativas sejam cumpridas e que as permissões não sejam impedidas. Então, vamos voltar àqueles exemplos que vocês me deram. Né? É proibido bater nos pais. O que é que a sanção vai me garantir? Pelo menos essa é a sua finalidade. Que essa proibição ela seja cumprida. Que as pessoas não batam nos pais, não agridam seus pais. Certo? Vamos lá, em relação à obrigatoriedade. Qual foi o exemplo da obrigatoriedade que vocês falaram? A obrigatoriedade da... Pagar a pensão. Pagar a pensão. Pagar a pensão, cinto de segurança. Então, qual a finalidade da sanção? Quando eu estabeleço uma multa, no caso de descumprimento da obrigatoriedade do cinto de segurança, ou quando eu estabeleço, inclusive, a prisão para quem não paga a pensão alimentícia. É fazer com que as pessoas paguem a pensão alimentícia direitinho, ou fazer com que as pessoas utilizem o cinto de segurança. Entende? Então, a finalidade é essa, garantir que essas proibições e as obrigações sejam cumpridas. No caso da permissão, existe um pormenor, porque eu não posso obrigar uma pessoa que tem a permissão de fazer algo a que ela faça algo, a que ela faça esse algo. Por exemplo, se o voto é facultativo para os analfabetos, eu não posso obrigar os analfabetos a votar. Certo? E como é que se observa a sanção nesse caso, pessoal? Não sendo impedida. Exatamente. Ela não pode ser impedida. Né? O analfabeto, ele pode votar ou não votar. Mas uma vez que ele assuma o desejo de votar, ele não pode ser impedido, desde que cumpra os requisitos do voto, obviamente. Certo? Então, a finalidade da sanção nesse caso é impedir que alguém faça algo contra o exercício dessa permissão. Seja impedindo a pessoa de votar, no caso que a gente está trazendo à tona, seja obrigando a pessoa a votar.
porque ela pode exercer esse direito de permissão de forma espontânea e livre, como a permissão que a gente tem de a gente tem a condição de votar. A gente já falou aqui da liberdade de expressão. Você é obrigado a exprimir tudo que sente, você é forçado a dizer tudo que pensa, graças a Deus não, né? Mas a gente tem essa liberdade. Uma vez que a gente queira exercer essa liberdade, a gente não pode ser impedido, obviamente, desde que não contraste com outro direito mais importante. Certo? Tranquilo, pessoal? Porque não é um direito absoluto, por óbvio. A liberdade de expressão pode encontrar limite, por exemplo, na privacidade ou na honra das pessoas. Eu não posso me arvorar no direito de expressão e incitar a prática de crime e esculhambar uma pessoa, né? Ferir a honra de uma pessoa, certo? Porque, como todo direito, ele pode ter limitação. Tranquilo? Sim, professor. O professor João colocou uma pergunta no chat. Deixa eu ver. Então. Kelson considera que todas as normas jurídicas contêm a sanção como um dos seus elementos. Exato. Perfeito, João. Porque é algo elementar da norma jurídica a sanção. Sem a sanção, o direito não tem o caráter de obrigatoriedade e, portanto, ele é desnaturado. Ele não se pode enxergar como verdadeiro direito. Certo? Bom, e sobre que recai a sanção? A sanção vai recair ou sobre a pessoa, ou sobre os seus bens, ou sobre os atos jurídicos. Por exemplo, a gente citou aqui o caso do homicídio. O homicídio, ele prevê, a prática do homicídio, né, a lei penal, o Código Penal, que prevê o crime de homicídio, vai objetivar uma sanção que vai recair sobre a pessoa, que é justamente a privação da liberdade. A privação da liberdade, a restrição a direitos, como uma das penas possíveis, é justamente a restrição de frequentar determinados lugares, a restrição de finais de semana. Então, no final de semana, a pessoa tem que ficar reclusa, certo? A tornozeleira eletrônica serve para o monitoramento de pessoas a quem se imputou, a quem se infligiu a restrição a que ela ande à noite fora da sua residência, por exemplo, ou que se aproxime de uma suposta vítima de agressão, certo? Então, a sanção, nesse caso, atinge diretamente ou recai diretamente sobre a pessoa. Vamos imaginar também a situação em que a sanção ela recai sobre os bens da pessoa. Quem poderia me dar um exemplo? A penhora, professor, por exemplo? A penhora, exato, a penhora, a multa, não é? Então, quando a gente descumpre a obrigação de trânsito de usar o cinto de segurança, eu sou atingido no meu bolso. Né? Eu vou ter que pagar eu não vou ser preso por causa disso, mas eu vou ter que pagar uma multa como forma de desestímulo àquela prática. Entende? E o ato jurídico, pessoal? Como é que a sanção recai sobre o ato jurídico? Sim, não, professor, tenho a menor ideia. Minha ideia? Quando eu pratico um ato jurídico que ele não atende aos requisitos de validade para que aquele ato seja tido como válido, esse ato ele merece o que? A chancela negativa, né? A proscrição, a expulsão do ordenamento. Então, aquele ato jurídico é tido como inválido, nulo, anulado, etc. Então, Oi. Só para ver se eu entendi. No caso, um crime que não é passível de fiança, alguém vai e paga, por exemplo, uma fiança, alguma coisa assim, e de repente algum advogado recorre a isso e essa fiança volta atrás, por exemplo, e
o preso volta para a sua prisão e tal. Isso foi uma sanção jurídica, ao modo jurídico? Na verdade, a fiança não é uma sanção propriamente, ela é uma garantia. A fiança tem natureza de assegurar o juízo de que a pessoa não vai fugir. Então, você paga a fiança, você responde ao processo de liberdade, mas, por exemplo, se você fugir, você vai estar privado daquele bem, do dinheiro que você depositou, né? É diferente da multa penal. A multa penal não. A multa penal pode ser tida como uma sanção. Mas no caso, por exemplo, de um crime que não era passivo de fiança, mas enfim, por algum erro, algum equívoco e tal, alguém conseguiu pagar e sair, e aí o advogado recorre com isso, e essa fiança é revogada, no caso, voltam atrás. Então, essa decisão de voltar atrás fez com que essa fiança... Mas se a fiança é devolvida, né, não tem sanção. A sanção a que ele se sujeita é a sanção do crime que ele cometeu, na verdade. Certo? A fiança não atende a essa natureza, né? Não tem a natureza de... Pois não. Eu acho que Godoy quer dizer assim, que se um jurista decidir, tipo assim, ele disser, você pode pagar uma fiança em um crime que não seria passível de fiança, aí ele sofreria alguma coisa, alguma penalidade? Deu para entender, mais ou menos? Então, assim, o crime não permite fiança e a pessoa... aí o jurista vai lá e diz, você pode pagar uma fiança. Isso. Entendi. Ele pode responder por um desvio, né? Porque se o crime é inafiançável, ele não pode estipular uma fiança. Então, ele vai responder, mas não tem relacionado com o crime que a pessoa praticou, mas é um outro ato. Pode ser de natureza administrativa, né? Um desvio administrativo. Professor? Certo? Pois não. Um exemplo mais claro dessa sanção ao ato jurídico seria, por exemplo, a anulação da condenação do ex-presidente Lula, porque perfeito. o Moro foi declarado incompetente para julgar. Exatamente. Como foi verificada a suspeição do juiz, que teoricamente deveria ser imparcial, né, deveria ouvir as partes de maneira equilibrada, né? Então, esse reconhecimento da suspeição terminou atingindo os atos jurídicos no processo do ex-presidente Lula, né, no processo que terminou com a sua condenação. Então, como a mácula, né, como a nódula, atingiu um elemento central do processo, que é o juiz, então, os atos processuais necessariamente tiveram que ser anulados. A sanção, portanto, recaiu sobre os atos jurídicos. Entende? Excelente exemplo. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Acho que sim. O senhor pode sintetizar só essa coisa do processo? Tipo, de Lula? Um processo. Ou, por exemplo, um contrato. A gente tem um contrato de locação. Eu coloco lá, eu vou fazer um contrato de locação com você. A gente está bebendo num bar, você está totalmente embriagado e assina qualquer coisa como se fosse uma folha em branco. Eu pego, reproduzo um contrato dizendo que você tem que pagar um aluguel de R$600 mil por mês. E aí você, quando vê a primeira cobrança, diz, pelo amor de Deus, isso eu não tinha acertado isso e tal. Aí você pode comprovar que aquela assinatura não foi feita num contrato, e aí aquele contrato é nulo, porque é viciado, porque ele efetivamente não corresponde a uma vontade manifesta da pessoa contratante. Certo? Tá e certo. aí, como o ato vai ser anulado, o contrato vai ser anulado, então é a sanção que recai sobre esse ato. Certo? Bom, em relação à sanção, a gente também tem dois elementos intrínsecos, como se ela se bifurcasse. A gente tem a chamada coerção, que é um efeito psicológico da sanção. Ele atua preventivamente, ele atua no momento anterior ao cometimento do ilícito. E a coação,
que é justamente a aplicação forçada da sanção. Então, é como se funcionasse assim. Eu tenho uma prática que eu preciso proibir em determinada sociedade. Então, eu instituo um mandamento, um regramento de proibição, de obrigatoriedade. Então, assim, olha, eu não quero que vocês comecem a stalkear as pessoas que vocês gostariam de ter um relacionamento amoroso, por exemplo. Eu prevejo uma sanção nesse caso, né, para o caso de descumprimento dessa proibição. E aí a pessoa diz, vixe, eu estava querendo stalkear, mas não vou mais fazer isso, né? Já há um sentimento de que essa sanção, pelo menos esse aspecto específico, que é o da coerção, ele já está se observando, ele já está operando, né? Porque qual é o objetivo da sanção? Não é evitar que o descumprimento da proibição, da obrigatoriedade, ou da própria permissão. Nesse caso, a sanção já está tendo efeitos positivos, evitando a prática daquela sanção, da prática daquele descumprimento. Mas, se mesmo assim a pessoa não quer nem saber, ou então eu não sabia que essa lei existia, mas eu vou stalkear do mesmo jeito, aí, nesse caso, a coerção já não é mais efetiva, ela não tem mais espaço. Quem vai tomar lugar agora é a coação, que é a aplicação forçada da sanção. Se aquele recadinho não funcionou, agora é hora de valer o constrangimento daquele que cometeu o ilícito, certo? É como se todos nós tivéssemos a espada, né, posicionada sobre nossas cabeças, e a gente, opa, então não vou descumprir, né, eu vou sempre andar na linha. Mas a partir do momento em que a gente extravasa essa linha e comete o ilícito, a espada cai sobre nossa cabeça. São dois momentos, um momento prévio, preventivo, né, para evitar o descumprimento, que é justamente consolidado nessa coerção, e o aspecto punitivo, né, retributivo, justamente previsto na coação. E aí eu queria perguntar a vocês o seguinte: vocês consideram o direito, depois do que a gente falou, tendo uma natureza necessariamente coercível ou coativa? Professor, eu acho que pode ser os dois, sabe? Eu acho que pode ser os dois, dependendo da situação. Por exemplo, diga aí. Sei lá, tipo assim, se você não quiser, você cometeu um furto, você não quer ser pego, né? E aí Sim. Você vai lá e é pego e vai ser aplicada alguma sanção, né? Uma reclusão, um trabalho voluntário, um ressarcimento. Eu Sim. acho que aí seria uma coação, porque seria uma aplicação forçada da sanção. Perfeito. A gente tem nesse caso, a pessoa cometeu o crime. Então, houve a coerção no início, mesmo assim ela descumpriu, e depois houve a coação, né? Mas e a gente que, pelo menos eu quero crer nisso, a gente nunca matou ninguém, né? Cadê a coação nesse caso? Eu acredito que para a coerção ter força, ela precisa da coação, porque talvez se eu não tivesse a garantia de que se eu cometesse um crime ou qualquer coisa, nada ia acontecer, talvez a coerção não fosse suficiente, eu acho. Certo, perfeito. Só que essa garantia, ela não pertence à coação. Ela é um elemento da própria sanção. No momento em que a sanção ela é estipulada no ordenamento jurídico, ela não se observa necessariamente a partir da coação. Se eu intimido as pessoas a não cometerem aquele ilícito, eu já tenho um efeito positivo da sanção. Entende? Por isso que a gente viu lá atrás, como característica do direito, a gente fazia a distinção entre direito moral, por exemplo,
da coercibilidade, e não da coatividade. A coação não está sempre presente, a coerção sim. Porque, vejam, a pessoa pode cometer o ilícito. Eu acabei de apurar aqui uma situação de um assalto que houve lá no caixa do Midway há muito tempo, mas não conseguiram identificar os assaltantes, porque eles usavam balaclava, não foram pegos com o objeto do crime. Eles cometeram ilícito, inegavelmente, mas eles não foram punidos. Então, a coerção está ali bem delineada, mas eles não sofreram qualquer sanção. Aí vocês vão dizer, mas houve sanção? Houve a previsão, a sanção estava prevista. Ela só se revelou no seu aspecto preventivo, na coerção. Não foi eficaz, porque eles terminaram cometendo o crime mesmo assim, né? Mas, de todo modo, a coerção a gente observou. Mas como não foram punidos, a coação não se materializou. Certo? Então é por isso que a gente diz que o direito é coercível, não necessariamente coativo. Obviamente, se não há a possibilidade, não há possibilidade, mas não há um mínimo respeito a essa aplicação forçada, então, daquelas leis que caem em desuso, que a gente viu na aula passada, aquelas leis que não pegam a própria norma jurídica, ou aquele próprio modal deôntico, ele fica esvaziado, justamente por falta de ineficácia. E daí que entra aquela advertência de Kelsen de que as normas jurídicas precisam ter um mínimo de eficácia social, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, só uma coisa. O que eu entendo por coerção é que tipo, é algo bem forçado, é quase violento, sabe? Assim, é quando é algo imposto, realmente. Então, eu posso ainda ficar com essa ideia de significado? É um imposto, mas não é a violência ainda efetiva. Uhum. É uma ameaça, olha. Pronto, uma ameaça, é isso mesmo. Faça isso não, porque você vai poder responder por esse comportamento. Não, era a palavra mesmo, era ameaça mesmo. É porque, às vezes, destoa, né? Dependendo do contexto, as palavras, elas podem, principalmente no meio jurídico, elas podem assumir outras... Exato. E eu falo ameaça correndo o risco de ser também atécnico, porque a ameaça é um tipo específico lá do Código Penal. E eu falo ameaça de uma forma, assim, utilizando uma expressão leiga, certo, pessoal? Então, façam aí façam um temperamento no que eu estou falando, certo? Essa expressão. Professor? Oi. Toda norma, ela tem uma sanção? Pelo menos deveria ter, né? A gente por exemplo, com uma norma permissiva, como fala no direito criminal, ela não tem sanção, ou tem? Vamos tentar entender essa situação. Vamos lá. Primeiro, é preciso que a gente tenha a ideia de como é que é a formulação lógica da norma jurídica, certo? Primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça: a distinção entre norma jurídica e enunciado normativo, certo? Vamos verificar a seguinte situação. Compra de uma casa, um caso concreto, certo? O Código Civil, lá no artigo 107, diz o seguinte: a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir. Então, se eu quero comprar uma casa, a lei não exige que eu pelo menos a partir desse artigo, que eu obedeça a uma forma especial. Eu posso fazer esse contrato de boca, eu posso fazer esse contrato numa folha de papel pautado, posso fazer esse contrato a partir de uma pintura, né? Ou então a dancinha do TikTok, enfim. Não existe uma forma especial, eu posso fazer do jeito que eu quiser, certo? Pelo menos esse é o primeiro artigo que a gente está vendo aí. Já o artigo 108 diz assim: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública
é essencial a validade dos negócios jurídicos que visem a transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Aí já começa a mudar de figura, né? Se eu quero vender uma casa que tem um valor superior a 30 vezes o salário mínimo, né? Pouco mais de 30 mil reais, eu preciso fazer o quê? Utilizar ou registrar esse contrato em uma escritura pública, certo? A gente tem aqui no 107. A validade da declaração de vontade não depende de forma. No 108. No caso de venda de imóvel com valor acima de 30 mil, precisa de uma escritura pública. Aí eu pergunto para vocês, onde está a sanção? Cadê a sanção? Não tem sanção específica, não. Então, são normas jurídicas sem sanção, e aí? Não haveria uma invalidade do... Muito bem. Eu tenho lá no artigo 166 o desfecho da construção dessa norma. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 4º, não revestir a forma prescrita em lei. Então, se eu não obedeço a forma que a lei prevê, o negócio jurídico é tido como inválido. Certo? Qual é a sanção? É a invalidade do negócio. Entendem? E aí eu pergunto a vocês, qual é a norma jurídica? Professor? Oi. Nesses casos aí, tipo, se for um imóvel assim de posse, por exemplo, aí no caso não seria validado juridicamente, é isso? Se fosse um imóvel de posse? Isso, porque não iria ter nenhum contrato, esse tipo de coisa, entendeu? Como diz aí no exemplo, já que tinha que ter esqueci o nome. Depende do valor da posse, do direito de posse. Exatamente. Se for inferior a 30 salários, então não depende de forma especial. Mas a pergunta que eu faço a vocês é, qual é a norma jurídica? Ou quais são as normas jurídicas? Vocês entendem que cada um desses artigos é uma norma jurídica? Rapaz, essa foi uma pergunta bem complexa, mas eu acho que, não sei. Talvez não, né? Porque o senhor falou que tinha tipo uma introdução, um meio e um fim, né? A sanção lá no fim, no caso. Então, acho que são partes. São partes. São partes de uma norma jurídica, né? Certo. E aí eu pergunto a vocês mais uma vez, qual é a norma jurídica nesse caso? É aquela que fala... Como é o nome daquele tipo de escritura, né? Fala que tem que ser com escritura. Eu acho que isso é a norma. A norma é... Diga aí. Anuncie para mim que eu não estou entendendo ainda qual é a norma aí nesse caso. Eu acho que Obrigatoriedade da escritura? Então a norma é obrigatoriedade da escritura. Cadê a sanção? Eu acho que a norma é que só será válida a escritura se ela obedecer aos critérios que estão previstos, né, nos artigos anteriores. Cadê a sanção? É a nulidade. Se o caso não seja cumprido, vai ficar nulo. Então, pessoal... Subentende-se, né? Subentende-se não, tem que estar bem entendido, tem que estar bem expresso, né? Não, mas é porque no artigo anterior à sanção, você lendo o dispositivo, você entende que se não for assim, vai dar problema, seria sanção. Isso. Só que aí vem lá no final a sanção expressamente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, artigo de lei não necessariamente é norma jurídica. Ele pode constituir elemento da norma jurídica, na construção de uma norma jurídica. Aqui tem um exemplo muito prático. Eu tenho o artigo 107, falando sobre a validade da declaração dos contratos, artigo 108, da obrigatoriedade de escritura pública em determinadas situações, e o artigo 166, que estipula a sanção para o caso de descumprimento de uma norma jurídica. Aliás, o descumprimento dessa obrigatoriedade, certo? A norma jurídica poderia ser escrita da seguinte maneira: é proibida a
a venda de imóvel, que é o que me interessa no caso, eu quero vender minha casa, é proibida a venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, que não seja feita por escritura pública, sob pena de nulidade. Aí eu tenho o preceito primário, que vai trazer o quê? Um modal deontico, que nesse caso é o quê? A obrigatoriedade de escritura pública, ou se vocês preferirem, a proibição de não escritura pública, de escritura particular, ou por qualquer outro modo. E tem o preceito secundário, que é a sanção, que é justamente a nulidade. Entendam que toda norma jurídica vai trazer um modal deontico. Então, para a construção da norma jurídica, eu tenho que ter: é proibido fazer tal coisa sob pena de tal coisa. Certo? Vou fazer outro exercício. Estou aqui com... Vamos lá. Aqui. Tem a previsão aqui no artigo 288 do Código Penal, foi acrescentado esse dispositivo aqui. Conseguem ver? Associação criminosa, que é o crime de organização criminosa aqui. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Qual é a norma jurídica? Não é toda, não, a norma jurídica. Mas diga qual é. O modal deontico, né? E a pena, a sanção. Qual é o modal deontico? É o caput não. Aliás, o artigo 288, dizendo que a associação entre 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Seria qual o modal deontico? Qual o modal deontico? Associação de 3 pessoas para cometer crimes. Associação, a proibição. Ele não está dizendo assim, olha, vamos nos associar 3 pessoas para o fim específico de cometer crimes, vai ser super legal, né? Não é isso que ele pretende. Ele pretende dizer que é proibido se associarem 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Aí falta só um detalhe, que é o quê? Saber o que são crimes? Não. Sob a pena de reclusão. Isso, a sanção. Então, a norma jurídica é proibido se associarem 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, sob pena, porque se você descumprir, né, você vai se sujeitar a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Entende? Essa é a norma jurídica. O que a gente tem no caput do artigo 288 é o preceito primário. É um dos elementos, é um enunciado normativo. E o que a gente tem lá embaixo no preceito secundário, que traz a sanção, é um enunciado normativo. A gente junta enunciados normativos para construir uma norma jurídica. Entende? Professor? Ou está confuso? Pois não, boa noite, João. Essa discussão reflete muito no livro de Introdução de Tércio Sampaio, né? Que eu me lembrei que lá tem um capítulo que ele fala que o ordenamento jurídico ele precisa tanto de elementos normativos, que são as normas jurídicas clássicas, né? Que as que envolvem sanção, mas precisa também elas que se conectem entre si, se articulem. Para isso, ele chama que tem os elementos estruturantes, que também são normas, e daí ele descreve contém mais detalhes técnicos, e essa discussão que a gente acabou de ter, de que vai ter norma jurídica no Código Civil, por exemplo, que vai determinar como se deve interpretar tal outra norma jurídica. Ele fala isso, que é também nesse sentido que vai ter a completude e o fechamento do ordenamento jurídico em si mesmo. Perfeito, João. A gente pode, o que é que a gente vai verificar a partir do que o professor Tess falou? A norma jurídica ela pode ser constituída de vários elementos normativos, né? E que se unem para que a gente especifique qual é o modal deontico, que é proibição, obrigatoriedade ou permissão, e qual é a sanção no caso do descumprimento desses modais. Certo?
Lucas resumiu aqui no chat, né? Elementos normativos juntos formam a norma. Exatamente. Eu posso também ter uma norma jurídica, um enunciado normativo previsto de forma direta. É porque o nosso modelo de enunciação lógica segue esse parâmetro. Vejam que no Código Civil tem um modelo lógico, né? No Código Penal tem um outro modelo, certo? Porque no Código Penal é importante que haja uma compreensão clara do que constitui a proibição, porque assim a sua aplicação também deve ser mais clara. Para depois não dizer que é tão obscuro que o próprio intérprete tem dificuldade de compreensão do que constitui a proibição, certo? Tranquilo? Alguém mais quer intervir? Laura... Professor, ainda tem uma dúvida em relação às normas permissivas. Certo. Que não tem sanção, eu acredito. Pronto, beleza, que não tem sanção, né? A gente usou o exemplo da possibilidade de voto do analfabeto. Ele não é obrigado, mas também não pode ser impedido desde que cumpra os demais requisitos para ser eleitor. A sanção daí não é dirigida a ele, mas a quem o impeça de exercer esse direito. Então, se eu tenho uma permissão de votar, então eu posso votar. Quem me impedir de fazê-lo está sujeito à sanção tal e qual, certo? Pode ser considerado crime o impedimento da votação, por exemplo. Mas tem isso de forma expressa ou fica só subentendido? Não, a norma jurídica é uma construção do intérprete, né? Eu tenho os enunciados normativos que estão previstos na lei e o intérprete constrói a norma a partir disso. Então, algo que a gente vai desconstruir texto é diferente de norma. A norma jurídica, ela pode ser mais do que texto, porque ela vai ser texto, mas também vai ser realidade, né? A gente vai chegar a tratar disso quando for aprofundar as teorias da norma jurídica. Certo? Mas, primeira advertência que eu faço a vocês quando vocês se depararem com um artigo de lei, não chamem isso necessariamente de norma. Vocês podem se referir a texto de norma, vocês podem se referir a enunciado normativo, mas não necessariamente norma jurídica. Norma jurídica é uma construção hermenêutica que vai se valer de enunciados normativos. Alguns teóricos vão dizer de enunciados de circunstâncias fáticas, né? Então, se eu observo a minha realidade, a realidade em que eu estou inserido no mundo, isso também pode influenciar na constituição da norma. Eu vou levar isso em consideração também. Certo? Existe até um tipo de argumento que é utilizado pelo julgador de que, assim, apenas para argumentar, ele vai se valer dessa construção para mostrar que seria absurdo ele decidir de forma contrária ou de forma diferente. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Bem compreendido? Bom, sim, então... mais ou menos, mas... Não, mas diga aí, Sofia, o que é que você queria... Não, eu não tenho nenhuma dúvida concreta, porque é um assunto um pouco mais teórico, complexo. Né? Isso. Mas, assim, o que eu quero despertar para vocês nesse instante, a gente não está trabalhando dogmática ainda, né? Mas eu queria que vocês imaginassem que a construção de uma norma é um trabalho hermenêutico complexo. Não é uma coisa que seja simples e que a gente possa extrair. A norma jurídica é tal. Sim, meu amigo, mas você tem que considerar muitas outras situações, né? Às vezes existe até Eita, Lucas, vamos chegar já lá, porque o Lucas perguntou, a norma é algo maior do que regra e princípio?
Vamos chegar já lá, né? Porque a gente vai ver que a Alex vai propor um modelo de distinção entre regra e princípio, mas que são ambos espécies de norma, certo? A gente chega já lá. O que eu estava dizendo é que existe um certo preconceito em relação à prática penal, de que é uma área do direito que é muito simples, porque é só você ver se o cara cometeu o crime ou não e pronto, acabou. Não tem grandes complexidades. Mas quem encara a realidade da prática penal vê como é complexo. Você tem que trabalhar com o elemento subjetivo, né? Se você aderiu aquele comando, aquela vontade, né? Então, existem muitos elementos normativos. Se você pegar qualquer crime, existe uma enormidade de discussões sobre o que é que você quis dizer com utilizando aquele verbo, por exemplo, né? Vou trazer um exemplo muito simples para vocês. Vou botar aqui a lei. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Lei 11.343, ou a chamada Lei de Drogas. Eu tenho aqui no artigo 33 a descrição do crime de tráfico de drogas, certo? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e de acordo com determinação legal regulamentar. Cada verbo desse tem uma possibilidade quase infinita de compreensões, certo? As pessoas dizem, não, mas não tem dúvida, por exemplo, importar, exportar, remeter, entregar consumo, fornecer drogas, é claro que é tráfico. É? Vamos lá para o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, estará submetido às seguintes penas. Aqui é o crime do uso. Então, veja, você vai responder muito facilmente essa pergunta. Professor, mas está tão evidente. Lá no artigo 33, qual é o meu foco? Entregar, consumo ou fornecer drogas. Certo? Lá no artigo 28, que nem deveria ser considerado crime, né? Porque se vocês observarem aqui as sanções não têm natureza penal, a gente tem muitos verbos assemelhados, mas para consumo pessoal. O problema está resolvido. É muito simples. Será? Como é que eu vou definir que aquela droga que está guardada na sua casinha é para consumo pessoal ou para, como diz o artigo 33, fornecimento? Como é que eu vou definir isso? A lei não traz alguns parâmetros, né, de quantidade, né? Obviamente, na prática, a gente vai observar. Se você tem uma quantidade de 10 quilos de maconha na sua casa, assim, não é para consumo pessoal. Meu amigo, que lombra, né? Vai que a pessoa fuma numa cartolina. Pois é, exatamente. Bota na cartolina e fuma, né? Ou então, não, é porque é meu consumo nos próximos 12 anos. Aí a pessoa também, né? Até perde a validade, né? Então, assim, nem se recomenda. Claro que existem alguns parâmetros, mas vamos supor que a pessoa pegue, como já peguei várias vezes nas minhas substituições aqui na promotoria de tráfico, a pessoa pega com 4 pedras de crack na rua. Aí tem dinheiro fracionado e não é visto com um cachimbozinho para fumar o crack, então, quer dizer, com certeza é traficante. Mas quem diz isso? O cara vai andar com cachimbo agora. Pois é. Não, existe engraçado que fazem associação logo. Tem balança, tem dinheiro fracionado, tem pedra, a droga também fracionada, né, ou já embalada para venda, e balança de precisão. Aí agora já começou a surgir as seguintes justificativas.
Não, é porque eu mexo com ouro, né? Teve um acusado que disse, não, eu mexo com ouro. Aí, onde é que você pega esse ouro para comercializar? Aí disse, não, é na sucata. Aí disse, homem, diga aí, onde é essa sucata que você pega ouro para comercializar e precisa de uma balança de precisão para pesar esse ouro todo que você encontra, né? Porque deve ser uma coisa frequente. Então, você comprar uma balança de precisão para pesar o ouro, aí tem esses migué, mas geralmente existe essa associação, né? Se você tem uma balança de precisão é porque você pesa os 100 gramas, né, os miligramas daquela droga, porque faz diferença, certo? Então, são esses parâmetros que não estão no texto normativo, mas que fazem parte da norma jurídica que vai ser aplicada no caso concreto. Entende? Então, professor, eu acho que a solução para esse caso aí seria a doutrina, né? A doutrina talvez tapasse esse buraco. Então, será que a doutrina também é uma norma? Não, mas a doutrina contribui para a constituição da norma, sem dúvida alguma. Por exemplo, a gente tem vários verbos aí, né, que a gente mostrou no tipo penal. A doutrina ajuda a esclarecer o significado desses verbos. Certo? Então, vejam que, quando a gente falou lá em Fontes do Direito, do papel da doutrina como fonte do direito, a gente está vendo a prática como acontece. A formulação da norma jurídica depende também da contribuição da doutrina, sem dúvida alguma. Certo? Tranquilo? Esse artigo é muito polêmico, né? Porque retrata como é difícil ser a mais hermenêutica apropriada, né? Se não me engano, foi a Defensoria Pública, não quero falar muito, mas vou falar rapidamente, do Rio de Janeiro, que fez um estudo, né, em parceria com o advogado, e eles tinham que a maior parte que as sentenças de tráfico de drogas diferia muito entre pessoas negras e pessoas brancas, inclusive a depender da localização da apreensão da droga. Normalmente, quando se é negro, se utilizava muito mais o artigo 33, e quando a pessoa branca se ser baseado no artigo 28, que é um usuário, até mesmo para drogas mais graves, como cocaína e crack. Exatamente, João. Isso é inegável, né? Então, o que eu pego aqui, por exemplo, o que eu pego nas minhas substituições da promotoria de tráfico, é a miudeza. Vez por outra tem uma operação maior, pega mais de 1 quilo, né, de droga, coisa grande mesmo, né? Mas, por exemplo, dificilmente eu pego êxtase. Dificilmente, eu estava até pesquisando, teve um casamento de uma famosa lá na Bahia, que inclusive, onde foi a porta de entrada do coronavírus, pelo que dizem, no país, e as pessoas, quase todo mundo ficou infectado, porque tinha uma pessoa que estava com o vírus, e dizem, né, que eles estavam consumindo uma droga que você mela o dedo e vai passando, né, entre as pessoas. Tem até uma siglazinha, ADMD, uma coisa assim, né, nem sei qual é. O MD, olha aí, exatamente, Pedro. Mas esse tipo de droga é uma coisa de elite, né? Então, assim, já são os chamados os millennials que já estão insatisfeitos com a falta de pureza do êxtase. E o MD não, tem uma pureza maior, né? Então eles já estão buscando essa nova droga. Não, muito dificilmente eu vejo o êxtase aqui. Esse MD, então, por quê? Porque eles não estão sendo consumidos? Eu acredito que eles estão sendo consumidos, né? Mas a razão a abordagem geralmente não é feita nesse tipo de gente, que está no casamento de bam, né? Então, é preciso que a gente, João falou muito bem, a interpretação da norma é polêmica, porque não tem um critério legal mais restrito. E aí a gente coloca nas mãos do julgador, obviamente também dos operadores de direito que trabalham no sistema de justiça criminal, a responsabilidade de definir o que constitui o crime de tráfico no caso concreto. Certo? Tranquilo, pessoal? Bom, agora a gente vai começar
a tratar da, que a gente viu aqui, a norma jurídica, nesse caso, vocês já construíram, né? A gente vai falar sobre a chamada formulação lógica. Obviamente, a gente vai prestigiar, né, nosso companheiro dessa jornada de introdução, o jurista Hans Kelsen. E aí Hans Kelsen fazia a seguinte distinção. Uma coisa, ele chamava, o grupo 4, inclusive, apresentou dessa forma, fez essa distinção. Uma coisa é a chamada proposição jurídica e uma outra coisa é a chamada norma jurídica. A norma jurídica é a que vincula as pessoas. Então, quando eu digo é proibido matar alguém sob pena de você sujeitar sob pena da sanção de reclusão de 6 a 20 anos, essa norma jurídica, isso é direito, certo? Isso vincula os comportamentos. A proposição jurídica, ela é trabalho do cientista. Então, o cientista vai dizer, como vocês até falaram, né? O cientista vai dizer o que significam aqueles verbos, o que pode significar aqueles verbos, como pode ser interpretada a norma, certo? As possibilidades hermenêuticas. Essa construção, o que ele chamou de proposição jurídica, não vincula. Ela apenas serve como um auxílio para o julgador na hora de concretizar a norma. Entendem? Compreendem essa distinção? Por exemplo, na proposição jurídica a gente tem a seguinte construção. Quando alguém mata, sujeita-se à sanção X. Certo? Já a norma jurídica vai dizer o seguinte: é proibido matar, sob pena de sanção X. Aí vocês vão dizer, professor, mas não é a mesma coisa, não? Qual a distinção muito sutil que existe entre a proposição jurídica e a norma jurídica, nesse caso? Como é? O senhor pode repetir, professor? Eu estava estranhando, que ninguém tinha achado estranho nessa formulação. A proposição jurídica de Kelsen, tomando o exemplo do homicídio, vai ser a seguinte: quando alguém mata, sujeita-se à sanção X. Já a norma jurídica vai dizer, é proibido matar, sob pena de sanção X. Qual a diferença? É porque quando na proposição jurídica tem um elemento condicional, quando matar. A norma jurídica já diria assim, é proibido matar, já seria taxativo, né? A proposição já encaminharia para uma possível sanção. E a norma não, diria o que é permitido e o que é proibido. Seria, antes da proposição jurídica, viria a norma jurídica. Certo, isso aí sim. Sim. Alguém tem outro pensamento? Para complementar? Tem a ver também com a intenção da comunicação entre os agentes, tem quando a norma jurídica busca impor tipo um imperativo, né, para seguir determinada conduta, a proposição meio que a matriz meio que a mais descritiva do que a norma, no sentido de informar e não de impor. Sampaio mesmo trabalha isso com mais rigor. Exatamente, João. Quando o Kelsen quando o Kelsen apresentou a proposição jurídica, ele disse o seguinte: o que é que o cientista vai fazer? O cientista vai dizer que é proibido fazer algo? Não, quem vai dizer isso não é o cientista, é a norma. A norma jurídica é que enuncia os modais deonticos de proibição, obrigatoriedade e permissão. O que é que o cientista vai fazer? Ele vai construir proposições jurídicas para que a gente compreenda quais são as normas jurídicas. E aí você vai dizer, mas não é a mesma coisa. Não, não necessariamente. Sabe por quê? Porque eu posso ter, a partir de uma norma jurídica, várias proposições jurídicas possíveis. Por exemplo, eu tenho um enunciado, uma norma jurídica, melhor dizendo, que me permite enxergar, no caso, a inserção de uma conduta qualquer,
e a exclusão de uma outra conduta. Mas a proposição jurídica pode ser, olha, eu posso incluir essa conduta, posso excluir essa conduta, posso chegar no meu termo, e eu tenho já 3 proposições jurídicas a partir de uma só norma. Certo? Ah, mas qual é que deve prevalecer? A que inclui, a que exclui, ou é o meu termo? Bom, eu sou cientista, não cabe a mim decidir. Quem é que vai definir isso? O juiz. Se lembram? O intérprete autêntico, certo? Aquele que define a norma jurídica como ela deve efetivamente ser concretizada. O jurista, o cientista do direito, ele vai simplesmente enunciar essas proposições para aquele que está legitimado a fazer escolha, efetivamente faça a escolha. Entende? Está mais claro agora? Sim, professor. Proposição jurídica é trabalho do cientista, a partir de uma norma jurídica que é, efetivamente, o que constitui o direito. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Bom, para a próxima aula, já que a gente já está bem adiantado aqui no tempo, e a gente vai precisar falar de forma mais cautelosa em relação à distinção entre regras e princípios, eu peço a vocês que leiam um textinho retirado desse livro, certo? De Haroldo Carne Oliveira, que fala sobre norma jurídica, que aí a gente vai utilizar na próxima aula para discutir a distinção entre regra e princípio, por exemplo, segundo Alex, em que é que consiste a teoria de norma jurídica de Friedrich Miller, né, de âmbito normativo, programa normativo, e outras questões várias relacionadas à validade, vigência, eficácia da norma. Certo? Alguma dúvida mais, pessoal? Professor? Oi. Oi, Thalissa. Caso surja alguma dúvida, né, quando a pessoa estiver revisando, podemos tirar a próxima aula? Com certeza. Tá bom, obrigada. Como, inclusive, a nossa próxima aula são 2 aulas, então anotem, né? Podem. A gente está chegando perto da prova final, né? Então é importante que vocês estejam bem azeitadozinhos. Lá vem, meu Deus. Certo? Professor, a gente tem uma data já para a prova ou não? Como é? Já temos uma data para a prova? É aquela data que a gente previu, né? Deixa eu ver aqui. 22, professor. 22. Deixa eu só ver se é possível essa data mesmo, porque a minha previsão é a gente... Não, 22... talvez seja 22. Não, 22 é impossível, vai ser dia 29 mesmo. Porque a gente termina a norma jurídica no dia 15, aí tem fato jurídico, relação jurídica e direito subjetivo. A não ser que a gente visse tudo isso entre 15 e 20, seria muito aperreado, né? Então vamos deixar para o dia 29 mesmo, é mais tranquilo. No meu aniversário, cara. Quer a homenagem melhor? Então vamos dar um presente para ele antecipado. Não, vai. Brincadeira. Então, a melhor homenagem é justamente você fazer a prova no seu aniversário, né? O pessoal lá, olha, evita aglomeração, né? Então, já é um fator aí colaborador contra a pandemia, certo? Vou interromper. Oi, Maria. Qual foi o nome do texto que o senhor comentou mesmo? De ler para a norma jurídica? Norma jurídica. De qual livro? Tá no Cigar, então. Tá no Cigar, isso. Tá bom. Cigar, obrigada. certo? Vou interromper aqui a gravação.